Filipenses capítulo 2, onde nos encontramos. Vamos ver se hoje chegamos ao versículo 30, para depois passarmos à secção seguinte. Eu vou pedir ao Tiago para ler desde os versículos 25 ao versículo 30, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de facto esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra, porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Graças a Deus. Nesta secção que nós estamos a ver, não nos podemos esquecer do fundo da questão neste capítulo 2, em todo o capítulo 2, o tema é a humildade. E não se esqueçam, eu mais uma vez vou relembrar, que o apóstolo Paulo está a dizer assim: o meu desejo é partir, que é muito melhor, mas enquanto o Senhor me der fruto de eu cá estar, e já que eu estou cá, então, se quiserem aproveitar e seguir alguns conselhos que eu vos posso dar, então, é assim, o conselho principal é a humildade. E ele está a falar tudo acerca da humildade. Todo este capítulo acerca da humildade, que é muito importante na vida cristã. Aliás, a vida cristã e a falta de humildade é uma coisa incompatível. E, portanto, ele agora está a falar de Epafrodito, que nós já consideramos vários pensamentos. E eu gostava de começar, ainda pegando no versículo 26, e depois vou dando aqui alguns pensamentos, depois passo a palavra ao nosso irmão Daniel, mas no versículo 26 eu gostava de dizer o seguinte, vou procurar ser o mais abreviado possível. Nós vemos aqui Epafrodito, eu vou ler o versículo 26, porquanto ele tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado, notem bem, eu quero aqui chamar a vossa atenção para a angústia de Epafrodito. Estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Epafrodito angustiava-se por se preocuparem com ele. Os grandes crentes são assim. Os grandes crentes preocupam-se quando alguém se preocupa com eles. Os crentes que são fracos angustiam-se por não se preocuparem com eles. Já repararam nisso? Há aqui uma grande diferença. Há pessoas que se queixam e andam angustiadas porque ninguém se preocupa com elas. Não vamos analisar a questão no seu todo e naturalmente que não nos preocuparmos com os outros é mau. É mau para quem não se preocupa. Mas agora nós estamos a falar de quem se preocupa ou não se preocupa. Estamos a falar de quem se acha vítima de que ninguém se preocupa com a pessoa. Nós não temos razões para nos preocuparmos. Os crentes fracos angustiam-se por os outros não se preocuparem com eles. Os crentes fortes, como Epafrodito, angustiava-se por se estarem a preocupar com ele. Isto é um sinal de humildade. Porque o humilde não pensa em si. Ele tem os olhos nos outros. E, portanto, nem pensa em si. A pessoa que está muito angustiada porque não pensam nele, está preocupada com ele. Consigo própria. Ela tem os olhos colocados em si própria. E daí que a ausência de humildade. Notem bem, no caso de Epafrodito, temos aqui de facto uma referência, temos aqui um paradigma para nós seguirmos, para não termos os olhos em nós, não estarmos preocupados connosco, preocuparmos mais com os outros. É curioso, ele estava preocupado com quem se preocupava com ele. Que é uma coisa impressionante. Que diferença? Quando nós nos sentirmos angustiados por não se preocuparem connosco, devemos concluir: sou mesmo fraco. Preciso mesmo de crescer. Preciso mesmo de me tornar forte, porque sou fraco. Que Deus nos ajude. No versículo 26, no segundo pensamento que eu gostaria de deixar no ar, é que os crentes fortes hoje ficam doentes. Ao contrário de alguma mensagem que anda aí na religião e em alguma cristandade, que dizem que se alguém está doente é sinal de falta de fé ou é sinal de qualquer outra coisa. Vocês sabem o que é que dizem para aí sobre o assunto. A verdade é que
crentes fortes ficam doentes. O versículo 26 diz, ele estava angustiado de que tivessem ouvido que ele estivera doente. E o versículo 27, Paulo diz, e de facto esteve doente. De facto esteve doente. E mais, e até quase à morte. Portanto, eu queria deixar esta nota muito importante, é que os crentes fortes hoje ficam doentes. É mentira que a saúde está garantida para o crente. É uma mentira total à luz da palavra de Deus na presente dispensação da graça. Aliás, eu quero chamar a vossa atenção que destes dois exemplos que o apóstolo Paulo cita aqui, é claro que excluímos o Senhor Jesus Cristo, que não é comparável em toda a linha, mas os dois exemplos que Paulo cita aqui em humildade, que é Timóteo e Epafrodito, ambos são crentes doentes. Mas o apóstolo Paulo, referindo-se a Timóteo, fala no capítulo 5 da primeira carta a Timóteo, e convém que vocês vejam com os vossos olhos, no capítulo 5 e no versículo 23, ele diz ali, primeira carta a Timóteo 5, 23, diz ele assim a Timóteo, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, Timóteo, por causa do teu estômago. Notem a parte final do versículo. E das tuas frequentes enfermidades. Timóteo era um homem que andava sempre doente. Porque não diz que as enfermidades dele eram raras ou eram ocasionais. Não, são frequentes. Tu frequentemente tens esse problema e andas com esse problema. E portanto, é importante que nós, manejando bem a palavra da verdade, possamos ver claramente que hoje, na dispensação da graça de Deus, não temos a garantia de saúde nenhuma. E isto é muito importante. Aliás, no capítulo 8 da Carta aos Romanos, eu quero que vocês leiam, que é uma passagem muito importante, nos versículos 22 e 23, Romanos 8, 22 e 23, o apóstolo diz assim, porque sabemos, infelizmente pouca gente sabe isto. Aliás, há muita gente que não sabe muita coisa que devia saber. E se há alguém que fala em saber, é o apóstolo Paulo. E ele diz, porque sabemos que toda a criação geme. E este geme tem a ver com as dificuldades físicas e com a doença e com a morte. Toda a criação geme. E está juntamente com dores de parto até agora. Versículo 23. E não só ela. E diz ele até agora. Porque quando o Senhor vier para estabelecer o seu reino, isto vai mudar. Mas até agora é assim. E não só ela, mas nós mesmos, nós que temos as premissas do Espírito, também gememos. Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Enquanto o nosso corpo não for remido, ele estará sujeito às doenças. E, portanto, gememos no nosso corpo. E por isso é usual nós vermos os crentes queixarem-se. Ou com dores de cabeça, ou com dores nos ossos, ou com dores, tantas dores. De facto, são muitas as dores de que todos nós padecemos. Portanto, a ideia de que alguns procuram transmitir de que um crente doente é falta de espiritualidade não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Uma outra pessoa que também tinha um problema físico, um espinho na carne, como ele diz, era o apóstolo Paulo. E ele diz que esse problema não lhe foi removido. E ele orou acerca do assunto. Há aqui uma coisa que eu queria também salientar, que é o seguinte. Nós devemos orar por tudo. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, é mesmo na carta aos Filipenses, onde nós estamos, ele diz no capítulo 4, para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. E, portanto, nós devemos orar por tudo. Qualquer que seja o problema que nos aflige, que nos apoquente, qualquer dificuldade, não há nada que a gente não possa orar. É o que a Bíblia diz. E é uma coisa curiosa, é que a garantia que nós temos ali daquela instrução do apóstolo Paulo é que depois ficamos em paz. Não temos a garantia de que ficamos curados. Não quer dizer que o Senhor não cure. No caso de Epafrodito, o Senhor apiedou-se dele. No caso de Timóteo, não lemos que isso tenha acontecido. Nem no caso de Paulo. Mas o Senhor pode fazê-lo na sua soberana vontade. Mas é importante nós percebermos que neste programa que nós estamos a viver da graça de Deus, não temos a cura física como garantia. Ao contrário do programa anterior, que tinha a ver com o reino, e em que a parte física e as curas físicas eram alguns dos sinais do Messias e do reino que ele ia estabelecer.
Não vamos falar agora acerca disto, mas queria deixar esta nota de que os crentes fortes, e estamos a falar aqui de um crente forte, podem ficar doentes. E Epafrodito passou por essa experiência. Versículo 27. Outro pensamento que eu gostava de deixar no capítulo 2 e versículo 27. E de facto esteve doente e quase até à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Vamos ver se eu consigo transmitir o pensamento que o Senhor colocou no meu coração acerca deste assunto. Em Provérbios, no capítulo 14, versículo 13, eu cito, lemos, o fim da alegria é tristeza. Paulo está aqui a dizer acerca de Epafrodito, no versículo 27, que não queria ter tristeza sobre tristeza. A saída de Epafrodito era tristeza para Paulo. A Bíblia diz em Provérbios que o fim da alegria é tristeza. A tristeza de Paulo era o fim da alegria. Porque a Bíblia diz que a tristeza é o fim da alegria. E sabem, Epafrodito era um crente alegre. Devia ser um crente fantástico. É daqueles crentes que nunca está mal disposto, que nunca está queixoso, que não é daqueles tipo com queixumes, ai, dói-me daqui, dói-me dali. Pelo contrário, nós vemos um espírito fantástico a passar por grandes dificuldades, os outros preocupados com ele, e dizem, não se preocupem comigo, está tudo bem comigo. Para ele estava tudo bem. É um crente que devia ter um sorriso permanentemente nos lábios, digo eu, estou um bocado a imaginar, mas à luz do que está aqui revelado, a verdade é que ele era um crente fantástico. A partida de Epafrodito seria tristeza, porque ele era uma alegria. Ele era uma alegria. Há crentes que são assim. No Salmo 34, versículo 2, lemos assim, a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. No Salmo 34, 2, notem, eu vou repetir, Salmo 34, 2, a minha alma se gloriará no Senhor. Ou seja, a minha alma encontrará o seu gozo pleno no Senhor. Qual é o resultado da minha alma ter gozo pleno no Senhor? Os mansos o ouvirão. Os mansos vão notar e vão se alegrar. Isto é contagiante, sabem? A alegria de um crente é contagiante em relação aos outros. E a alegria de Epafrodito contagiava Paulo. A partida dele, como diz o livro de Provérbios, o fim da alegria é tristeza. O que é que nos alegra? Sim, que tipo de alegria é de que estamos a falar? Uma alma que se gloria no Senhor. Que se gloria no Senhor. Salmo 35, 27. Podemos ler. Salmo 35, 27. No Salmo 35 e no versículo 27 lemos também outra coisa interessante. Lemos assim, 35, 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, os que amam aquilo que o Senhor diz que está certo, os que pugnam por aquilo que está certo, aprovado, certificado pelo Senhor. E digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Alegrem-se os que amam a minha justiça. Nós somos alegria quando somos justos, quando fazemos o que está certo. E sabem, Epafrodito era um indivíduo que fazia o que estava certo. Quando nós fazemos o que está certo, não há nada que nos dê maior alegria do que quando a gente faz o que está certo. E temos a consciência disso. Isso enche a nossa alma de alegria. E eu penso que tudo isto estava envolto de Epafrodito. Em Provérbios 13, 9, mais à frente, no capítulo 13 de Provérbios, versículo 9, lemos assim, 13, 9. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. A luz dos justos. Epafrodito era uma central elétrica. Irradiava luz. A luz dos justos alegra.
E Paulo sentia isso com a presença dele. A presença dele era dia, a presença dele era luz. E isto alegra. Em Provérbios 12, 25, portanto no capítulo anterior, 12, 25, lemos: a solicitude no coração do homem o abate. A preocupação. Sabem? A preocupação abate as pessoas. Quando as pessoas estão preocupadas, ficam abatidas. Mas uma boa palavra o alegra. Uma boa palavra. E sabem de uma coisa? Epafrodito, quando chegou a Roma e foi ter com Paulo, não foi apenas com uma oferta. Não foi apenas com um conjunto de ofertas. Epafrodito foi certamente com uma boa palavra. Ele era um crente fantástico. Ele era desejado por todos. Todos se preocupavam com ele. Paulo estava preocupado com ele. Os outros crentes estavam preocupados com ele. Porque ele era um crente fantástico. Ele era um crente com uma boa palavra. Certamente, como nós vemos ali. Para vocês poderem ter a noção clara de que aquilo que eu estou a dizer, não estou a exagerar e poder dizer muito mais, como é óbvio, não é? Estou apenas a dar aqui umas pequenas luzes sobre a figura de Epafrodito como sendo a alegria personificada. Reparem, alegria personificada. Epafrodito não tinha apenas alegria. Epafrodito era a alegria em pessoa. Para vocês verem que eu não estou a exagerar, nós temos uma outra pessoa que era assim e que é fantástica. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, não quero dizer que fosse como Epafrodito em tudo, mas na alegria era. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, nós lemos assim. Já agora só um pequeno pormenor. Nós não temos que nos copiar uns aos outros, sabe? Vocês nunca tentem copiar ninguém. Sede vocês mesmos, pela graça de Deus. Sede vocês mesmos. E eu ainda há dias estava a falar não sei com quem e uma pessoa que eu aprecio muito, o ministério dela, e eu tenho referido isso várias vezes, é o David, filho de Manel. E eu costumo dizer que ele, quando prega, consegue... Ele tem os dons que Deus lhe deu, naturalmente. Não é? E todos nós temos os dons que Deus nos dá. E Deus deu-me dons a mim, que não lhe deu a ele, e deu-lhe dons a ele, que não me deu a mim, e a todos vós. Vocês têm o vosso próprio dom. Por isso é que não podemos nem devemos nos copiar. Temos que ser nós próprios. Isto obriga-nos a depender do Senhor. E não a estar a olhar para os outros e estar a fazer o que os outros vão... Porque vamos fazer o que os outros estão a fazer e não estamos habilitados para isso. E então tem uma capacidade incrível, que eu acho muito interessante. Ele tem a capacidade, entre outras capacidades, mas no campo da pregação, por exemplo, ele tem a capacidade de poder falar curto, simples, profundo e com lógica. Não é para qualquer pessoa. Em pouco tempo, dizer muito, aprofundadamente, de forma simples, que todos possam entender, e abreviada, sem maçar. Isto não é para qualquer um. Às vezes assim, eu gostava de dizer como o David. Eu, ao contrário, eu preciso de muito tempo. Mas eu não vou querer ser como o David. Eu quero que o David seja o que o David é pela graça de Deus. E que o Senhor me ajude a eu ser aquilo que eu sou pela graça de Deus. E que o Senhor vos ajude a vocês, a cada um de vós, serdes aquilo que o Senhor quer que vocês sejam. Pela graça de Deus. Esta personagem que eu me estou a referir, é claro que estas personagens que estão na Bíblia e fora da Bíblia motivam-nos, encorajam-nos. A isso devemos atentar, para sermos encorajados, sermos animados. Esta é uma delas. Segundo aos Coríntios 7, versículo 13. Por isso fomos consolados pela vossa consolação e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. A alegria de Tito. Há crentes alegres. A alegria de Tito. O seu espírito foi recriado por vós todos. Notem, não vou estender-me, mas notem, por favor, o efeito que a alegria de um crente pode ter sobre outro. E notem o efeito que a alegria de uma igreja pode ter sobre um crente. Porque lemos aqui que estes crentes, pelo que Paulo diz aqui, o espírito de Tito foi recriado por vós todos. Que o Senhor nos ajude.
É tão bom quando nós lemos que uma igreja, pelo seu porte, pelo seu comportamento, recria o espírito dos outros e não os destrói, que é o que acontece em algumas situações. Mas recria. Eles fizeram isto com Tito. E depois lemos aqui acerca da alegria de Tito. Gosto muito de Tito. Versículo 28 da nossa passagem, Filipenses capítulo 2. Estamos a avançar, Daniel. Estamos a avançar. Capítulo 2, versículo 28. Eu pensei em alguns pensamentos sobre estes versículos. Que já consideramos alguma coisa destes versículos, mas eu gostava de destacar estes que eu acabei de referir. No versículo 28. O versículo 28 confirma a alegria que ele era para os outros. Por isso vos enviei mais depressa, para que vendo vos regozijeis. Vocês estão a ver? Os crentes ao verem-no ficavam alegres. Ao verem Epafrodito, quando o vissem, iam ficar alegres. Isto confirma a alegria que ele era para os outros. Uma coisa também importante. Sabem que eu aqui vejo ao mesmo tempo, também aqui, eu vejo a humildade de Paulo. Porque Paulo, vemos-lo aqui a pensar mais nos filipenses do que nele próprio. Sabem quem é que está em piores circunstâncias, diríamos nós? Estamos completamente enganados, como é óbvio, não é? Porque nós medimos as coisas pela bitola errada. Normalmente. Porque é que a gente diria? Quem é que está pior? É Paulo que está preso em Roma. Quem é que está melhor? São os filipenses no seu dia-a-dia, na sua vida normal, lá em Filipos. Estamos completamente enganados. Sinceramente, eu estou a falar muito sinceramente. Eu digo-vos que Paulo era capaz de estar bem melhor do que os filipenses. Estando preso em Roma, ele vivia nas regiões celestiais. O estado de espírito dele, a força anímica dele, a produção de serviço, apesar de grilhoado, as cartas que saem daquela prisão para fora, atingindo o mundo todo, incluindo o nosso tempo. Quem é que estaria melhor? No entanto, alguns diriam, Paulo está pior, porque estava preso. Mas como eu disse, as coisas más que nos acontecem podem ser as melhores coisas que nos acontecem. E o Daniel já falou acerca disso também na semana passada. Mas eu queria que vocês pensassem nisto. Paulo pensa mais nos filipenses do que nele. E Epafrodito era uma alegria para ele. Qualquer coisa que acontecesse a Epafrodito, tipo doença ou qualquer mal, ou se ele saísse de lá quando se fosse embora, era uma tristeza para Paulo. A presença de Epafrodito junto de Paulo era uma alegria. Era. A presença de Epafrodito junto dos filipenses, quando ele lá chegasse e voltasse, era uma alegria para eles. Era. E o que é que Paulo diz? Versículo 28. Por isso vos enviei mais depressa. Eu enviei-o mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis. Reparem. Os filipenses enviaram Epafrodito a Paulo. A missão dele era ir a Paulo. E agora nós vemos Paulo enviá-lo depressa para Filipos. Ele pensou assim, penso eu, ele faz mais falta lá do que aqui. Embora tenha cumprido a missão que cumpriu, e bem, mas provavelmente ele faz mais falta àqueles crentes do que a mim. Isto é pensar nos outros. Isto é pensar menos em nós e pensarmos mais nos outros. E pensarmos menos em nós quando nós até aparentemente estamos em situação de desvantagem em relação aos outros. Isto é fantástico. Isto é humildade. Sabem que uma pessoa está numa situação de desvantagem em relação aos outros e preferir que um bem para si abre mão desse bem a favor dos outros que até estão aparentemente melhores do que ele? Isto é humildade. Pensar nos outros. Considerar os outros superiores a si próprio. Eu penso nisto e faz-me bem à minha alma pensar nisto. Os grandes pensam mais nos outros.
Já disse que a nossa alegria pode afetar os outros e temos isto confirmado aqui. Versículo 29. No versículo 29 lemos assim: recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo e tendo-o em honra. No Senhor, quando ele diz recebei-o no Senhor, Paulo não estava a fazer isto de ânimo leve. Não pensei lá que era assim de ânimo leve. No Senhor significa na vontade de Deus. Recebei-o, porque no Senhor implica a vontade de Deus. Recebei-o na vontade de Deus. É da vontade de Deus que o recebais. Ele já cumpriu o propósito dele para comigo. E eu estou agradecido, não tenho palavras para agradecer. Ele vai se referir a isso no capítulo 4, quando lá chegarmos. Mas agora, recebei-o. E por isso tende-o em todo o gozo. Versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo. Anotem bem. Tendo em todo o gozo, e não em parte do gozo, pensando em mim. Não pensem mais em mim. Eu quero que vocês tenham um gozo completo. Não parte. E eu penso nisto. E sabem de uma coisa? As pessoas que são mesmo muito humildes, elas anulam-se completamente. E as pessoas que são mesmo muito humildes, elas querem tudo para os outros. Não querem nada para si. Podia ficar com um bocadinho, já era bom. Mas tudo para vós. Eu estou bem, pela graça de Deus. Isto também nos revela que o Senhor, de facto... Sabem, isto também tem a ver com o estado de maturidade em que cada crente está. Nem todos estamos no mesmo estado de maturidade espiritual. A maturidade de Paulo permitia-lhe ver desta maneira. E muito provavelmente a maior parte dos crentes em Filipos não estavam neste estado de maturidade. Mas é bom que a gente cresça todos e atinjamos este estado de maturidade que vemos aqui Paulo revelar, que me parece muito importante. E depois, outra expressão que está aqui neste versículo 29 é tende-o em honra. A palavra honra na Bíblia é digna de um estudo a sério. Honra não é, e já dissemos isto noutros contextos, aqui a estudar a palavra de Deus, não é simplesmente respeito, consideração, estima. Não é só isto. É mais do que isto. Ter em honra significa... a honra na Bíblia também tem a ver com... Por exemplo, quando a Bíblia diz honrai pai e mãe. Honra pai e mãe. O honrar pai e mãe... Por exemplo, o que é que os fariseus interpretaram daí? Interpretaram desse mandamento da lei que honrar pai e mãe era cuidar do pai, cuidar da mãe, respeitar o pai, respeitar a mãe. Não passavam dali daquilo. Como vocês sabem, o Senhor Jesus Cristo fez a interpretação da lei, ele é o autor da lei, e ele deu uma grande lição uma vez aos fariseus. Aliás, deu muitas. Mas nós aprendemos com ele que o honrar também significa cuidar materialmente, cuidar financeiramente, cuidar das necessidades materiais e físicas. Eu quando olho para aqui, tendo-o em honra, significa vocês têm uma dívida para com ele. É importante que a gente sinta que tem dívida para com os outros. A ninguém devais coisa alguma, disse Paulo, a não ser o amor. Mas esta dívida eles ficaram a ter para com ele. Sabem quem é que foi fazer aquela viagem? Sabem quem é que correu riscos? Quem é que esteve doente? Quem é que esteve quase à morte? Quem é que fez aquilo por eles? Substituiu-os a eles? Foi em nome deles? Foi em nome da igreja? Eles tinham uma grande dívida para com Epafrodito. Irmãos, tínhamos grandes dívidas uns para com os outros. Mas por isso temos que ser empreendedores e realizadores, voluntariosos, como Epafrodito foi. Eu gosto muito de Romanos 13:7. Isto em si seria um tratado, estarmos aqui a estudar isto, mas rapidamente, Romanos 13:7, eu já vou terminar dentro de momentos e vou passar a palavra a Daniel, mas em Romanos 13:7 nós vamos assim: portanto, dai a cada um o que deveis.
Eu não estou a olhar agora para o contexto da passagem, mas o princípio, independentemente do contexto, o princípio está cá. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Dai o que deveis. Quando eu digo, tende-o em honra, quando eu cito aqui Paulo dizer assim, tende-o em honra, há aqui uma dívida. Porque a honra é dada a quem a gente deve. Dai a cada um o que deveis. Honra a quem tem honra. É uma dívida. E Epafrodito estava nessas condições para que eles fizessem isso. A honra tem a ver com suprir as necessidades. Em muitas passagens da Bíblia, eu vou-vos citar algumas. Por exemplo, a primeira carta a Timóteo 5,3, vamos rapidamente ver estes textos, que são aqui todos muito perto. 1 Timóteo 5,3, quando o apóstolo fala das viúvas, por exemplo, ele diz assim no versículo 3, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. O que é que ele estava aqui a falar? Suprir as necessidades financeiras delas. Honra, supra as necessidades financeiras dela. Vê do contexto que é esta honra. Por exemplo, outra passagem, já que estamos no capítulo 5, versículo 17, lemos assim, os presbíteros que governam bem sejam estimados por digna de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Se eles são exímios, está com atenção, vê se ele passa necessidades. Se porventura notares que algum dos presbíteros está a passar necessidades, vocês têm uma dívida para com eles. Pensem nas necessidades deles, não os deixem passar necessidades. Provérbios 14:31. No livro de Provérbios, no capítulo 14 e no versículo 31, também lemos assim, querem ver? Lemos assim. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Este livro de Provérbios é fantástico. Uma coisa que eu não sei se ele ainda faz isso. Sabem quem é que lia um capítulo de Provérbios todos os dias? E portanto Provérbios tem 31 capítulos, não é? Dava para um mês. Ainda sobrava um capítulo nos meses, ou dois, conforme os meses, quando os anos eram bissextos, em fevereiro, ou 3. O Billy Graham todos os dias lia um capítulo de Provérbios. Provérbios tem muita sabedoria, sabem? Estes versículos têm muita sabedoria. E se nós todos os dias lêssemos um capítulo destes, é impressionante. Mas nesta passagem que eu estou aqui a citar, 14:31, lemos assim. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Mas o que se compadece do necessitado, quem se compadece do necessitado está a honrá-lo. Está alguém necessitado, eu compadeço-me dele, supro as necessidades dele, estou a honrá-lo. Sabiam disso? Honrar é mais do que respeitar. É também suprir as necessidades financeiras, como nós vemos desta passagem. E outra passagem, finalmente, 15 de Mateus. Mateus 15, 4 e 5, quando nós lemos, em Mateus 15, 4 e 5, quando nós lemos, porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, eu oferto ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa de honrar nem seu pai, nem sua mãe. Os fariseus, sabem, conhecendo a lei, que dizia que devia-se honrar pai e mãe, e sabiam que o honrar pai e mãe significava também suprir as necessidades, não era só respeito. E quando eles falhavam em honrar o pai e a mãe, tinham os pais e as mães a passar necessidades, não cuidavam das necessidades do pai e da mãe, e o Senhor Jesus Cristo diz-lhes isto. Ai, vocês dizem que... Vocês estão a dizer que, como desculpa para não suprir as necessidades do vosso pai e da vossa mãe, para não os ajudardes, eles estão a passar necessidades, e vocês usam como desculpa para não o fazerdes, dizendo que o dinheiro que eles poderiam aproveitar de vós, vocês estão a dá-lo ao Senhor, em ofertas a Deus. Prezados irmãos, estar a dar ofertas a Deus, com a família a passar necessidades, isso não honra o Senhor. Pensem nisso. Mas alguns, numa suposta espiritualidade suprema, falsa,
procuram vender imagens destas, como aquelas das curas, etc., que eu citei há bocado, é outro tipo. Nós temos os descendentes dos fariseus nos nossos dias. E depois passam mensagens que não têm suporte bíblico. E a Bíblia diz que se nós não cuidarmos dos nossos, somos piores que os infiéis, que os descrentes. Diz Paulo a Timóteo também. Naquela passagem, penso que é mesmo na primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Bem, nós temos aqui mais uma série de passagens, eu não vou ler, de Provérbios, e vou já terminar. Vou passar a palavra, fico com o 30 para depois, se o senhor permitir, e passo a palavra ao Daniel, se faz favor. Boa noite. De facto, o apóstolo Paulo e Epafrodito eram pessoas muito particulares, pessoas muito especiais. Eram crentes espirituais. E se calhar pelo facto de serem crentes espirituais, não eram compreendidos. As suas atitudes não eram compreendidas. Nem são muito compreensíveis pelos descrentes. E mesmo por muitos dos crentes. Os crentes que não estão ao nível de Paulo e de Epafrodito. Estes dois homens tinham, de facto, as prioridades completamente trocadas em relação ao mundo. E em relação, infelizmente, ao comum dos crentes. Este Epafrodito, queria só dois ou três pensamentos sobre Epafrodito e sobre Paulo. Mas antes queria pegar naquilo que o irmão Carlos estava a dizer. Paulo quase que diz estes crentes de Filipos: comportem-se de maneira a merecer ter este homem entre vós. Façam por merecer isto. Façam por merecer este homem que praticamente deu a sua vida por vocês. Pela obra de Deus. Isto lembra-me, e se alguém não viu ainda esse filme, é um filme muito interessante, que é O Resgate do Soldado Ryan. Uma história de uma meia dúzia de homens que foram designados para ir salvar um soldado. O soldado Ryan. E, desculpem lá estragar o fim do filme, morrem todos. Um por um vai morrendo. E o último a morrer, sabendo que, e já sabia que ele ia ser resgatado pelas tropas americanas, ele diz-lhe assim: faz por merecer isto. Como que a dizer-lhe: estes homens deram a vida por ti. Faz agora por merecer isto. Isto pode ser dito de cada um de nós quando pensamos do que o Senhor fez por nós. E nós devemos fazer por merecer isso. Claro que a nossa salvação está garantida. Mas devemos viver de forma a fazer por merecer isso. E este homem disse àquele soldado Ryan: faz por merecer isto. E Paulo estava como que a dizer estes filipenses: façam por merecer Epafrodito. Epafrodito só não deu a sua vida porque o Senhor se apiedou dele. Porque quando uma pessoa morria... como é que é? Naqueles tempos, não é como hoje em dia, que uma pessoa fica doente, acometida de uma doença, e está à espera de ficar boa, não é? Naquele tempo uma pessoa ficava, como é que é? Próximo da morte, não é? Quando uma pessoa está quase à morte, vizinho da morte, como diz o original, a expectativa da pessoa era morrer. Ele só não morreu porque o Senhor se apiedou dele. E de Paulo também. Por isso... façamos por merecer, vivamos de forma a merecer os crentes que temos e que devemos reconhecê-los, diz o apóstolo Paulo também aos Filipenses, para reconhecermos, rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós do Senhor e vos admoestam e que os tenhais em grande estima e amor por causa da obra, tendo paz entre vós. Ele podia praticamente dizer isto aos Filipenses: tendo paz entre vós. Vivam de forma a merecer ter estes crentes entre vós. E eu acho este Epafrodito extraordinário. Imaginem o que era vocês estarem numa igreja onde havia problemas complicados, como havia aqui em Filipos, e tinham a oportunidade de ir ter com Paulo. Pensem muito sinceramente: teriam saudades dos crentes da vossa igreja? Isto também era extraordinário. Tinha saudades daqueles crentes que as pessoas andavam abatatar uns com os outros, não se entendiam. E ele tinha saudades deles. E ele queria voltar porque sabia que ele era preciso lá. Ele podia pensar: Paulo, vou ficar aqui a fazer um estágio aqui contigo, aprender mais.
estás aqui sozinho, precisas de companhia, vou ficar aqui. Não, mas isso era pensar nele mesmo. E ele tinha as prioridades completamente trocadas em relação, se calhar, a mim e se calhar à maior parte dos crentes. Pensava primeiro nos outros. Pensemos um pouquinho quais eram as prioridades. Meditemos quais eram as prioridades deste homem. A sua prioridade não era o seu bem-estar físico. Não era a sua saúde. A sua prioridade era a obra de Cristo. Pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Ele estava disposto a morrer pela obra de Cristo. Tal como Paulo. Paulo dizia, ainda que seja oferecido por liberação sobre sacrifício. Paulo dizia, em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra a obra. O mais importante era cumprir a obra. Não era o seu bem-estar físico. A sua preocupação, novamente, não era o seu bem-estar físico, era o facto de outros estarem preocupados com ele. Outros estarem tristes com a sua saúde física. A sua determinação, o seu alvo era, eu tenho de prover às necessidades de Paulo. E tudo o resto não interessava. Ele pensava, se tiver de morrer por causa disto, não importa. Não faço caso da vida. Tirou-se, por assim dizer, de cabeça, seja o que Deus quiser, literalmente, eu vou. Eu tenho de levar tenho de cumprir esta missão, tenho de ir até Paulo prover às suas necessidades. Dê por onde der, nem tenha de morrer. Eu admiro de facto aqueles que mostram, têm este mesmo espírito, não têm a sua vida por preciosa e que deram ou disponibilizaram-se, predispuseram-se a dar a sua vida pela obra do Evangelho. Para o mundo, aqueles, se calhar, eu digo que têm dificuldades em compreender o que fizeram aqueles jovens bem-sucedidos do ponto de vista humano, aqueles americanos que foram para os índios do Equador, os índios Auca. Até para mim, custa-me acreditar. Eles tinham uma vida promissora à sua frente. E o que é que eles decidiram? Vamos evangelizar índios no Equador. Eles não tiveram a sua vida por preciosa. Eles morreram. De facto. Morreram. Todos eles. E depois, logo a seguir a eles terem morrido, uma série de gente do lado do mesmo sítio, uma série de crentes, disseram, nós vamos. E ali podemos dizer que houve maior proveito para o Evangelho por causa da morte destes crentes. As coisas que lhes aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E se calhar Epafrodito também pôde dizer como Paulo, no final de toda esta experiência, quando voltou para Filipos, foi bom ter estado quase à morte. Eu quero acreditar que, quando Epafrodito voltou para a igreja em Filipos, os filipenses terão ficado de tal forma sensibilizados e repreendidos, Paulo repreendeu-os, pensar, nós temos de mudar de vida. Ele poderá, creio eu, que poderá ter dito, as coisas que me aconteceram, esta minha experiência de quase morte, contribuiu para o maior proveito do Evangelho. O Jorge do Mundo é um louco. Então, devias ter olhado pela tua saúde. Então tu foste fazer esta viagem de uma forma negligente até. Porque eu creio que mesmo esta não fazendo caso da vida, esta expressão do versículo 3, não fazendo caso da vida, é de alguém que foi negligente quanto ao cuidar do seu bem-estar. E estes jovens, que falei, destes jovens americanos, também foram negligentes quanto à sua própria vida. Nós podemos dizer, olha, podemos ter sido mais cautelosos. Como? Sim, possivelmente. Nós podemos agora olhar para trás e dizer, olha, para que é que eles se foram meter naquilo? Era óbvio que ia dar naquilo. Mas eles não tinham a sua vida por preciosa. Eles tinham as suas prioridades bem. Aos olhos do mundo, são loucos. Tal como aquele, penso que foi o David Brainerd, que foi evangelizar, não sei se foi, os índios, no meio da neve. E morreu devido a tuberculose, devido, se calhar, ter sido negligente quanto ao seu bem-estar físico. Mas o seu bem-estar físico não era tão importante como a missão que ele tinha. Aos olhos do mundo é louco. Mas aos olhos de Provérbios 11:30, o que é que ele era? O que é que diz Provérbios 11:30? Aquele que ganha almas. Isso é sábio. Aos olhos do mundo é louco. Mas aos olhos de Deus é sábio. Temos de facto,
as nossas prioridades completamente trocadas. Eu tenho. Se calhar o meu objetivo é cuidar do meu corpo, primeiro. Se calhar devia cuidar mais, mas cuidar do meu corpo. E depois a obra de Deus, isso vê-se. Mas eu penso... Vou usar esta analogia. Eu penso às vezes as pessoas têm assim umas casas todas bem arranjadinhas. Têm algumas divisões que nem sequer lhes mexem. Ou seja, as pessoas servem a casa. Mas a casa é para nos servir, não é? O corpo, da mesma forma, o corpo é para nós nos servirmos dele. Não é para nós servirmos ao corpo. E as pessoas, nós, crentes, que sabemos que isto vai se desfazer, vai tudo voltar ao pó, quantas vezes não estamos mais preocupados com o nosso corpo do que com a obra do Evangelho? Tudo isto vai desaparecer. O que é que vai ficar? A obra do Evangelho. Isto é uma questão de prioridades. Pessoas estão preocupadas com o seu ganha-pão. É importante. Em fazer fortuna. Isso não é importante. O que é importante é a obra do Evangelho. E nós devemos pensar que a nossa saúde física, o nosso bem-estar físico é secundário relativamente em relação à obra de Deus. Sabe, eu tenho um grande respeito por estes crentes que deram a sua vida. Estavam dispostos a dar a sua vida pela obra do Evangelho. Mas, em completo contraste, não tenho respeito absolutamente nenhum por aqueles que dão a sua vida, morrem por desconhecerem a palavra de Deus. Houve um rabi, isto está acerca de uma pessoa, levar até às últimas consequências as suas convicções. Epafrodito levou quase até. Só não levou porque o Senhor se apiedou dele. Está? Mas levou até às últimas consequências a sua convicção de que a obra de Deus era o mais importante. Mas houve um rabi que foi preso, davam-lhe água, e ele com aquela ideia que lhe meteram na cabeça, lavar as mãos. A água que lhe davam, ele usava para lavar as mãos. E morreu. O Senhor honrará a fé deste homem nas tradições dos homens? Não. Honrou certamente a fé destes crentes que deram a sua vida para levar o Evangelho. Honrou a determinação, a fé e a prioridade correta deste Epafrodito. Ficou registado para sempre. Se calhar se fosse mais um que... olha, não estou disposto a levar isto até ao fim. Ficava pelo caminho. O Senhor certamente não honraria da forma como honrou este Epafrodito. Outros exemplos, nós sabemos dos testemunhos de Jeová que levam até às últimas consequências a sua convicção das transfusões de sangue. Ou aqueles carismáticos que levam até às últimas consequências de não vou dar este medicamento ao meu filho porque o Senhor vai curar. O Senhor prometeu que vai curar e vai curar. E leva até às últimas consequências. O Senhor honra a fé destas pessoas. É uma fé errada. Uma fé em algo que não vai acontecer. Mas a fé de Epafrodito, o Senhor honrou a fé de Epafrodito. Esta fé, estas prioridades invertidas aos olhos do mundo, mas corretas aos olhos de Deus. E o próprio apóstolo Paulo também tinha as suas prioridades bem definidas e as suas prioridades corretas. E quero só desenvolver aqui um pequeno pensamento que falei há 2 semanas. Esta expressão Paulo diz para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O que é que seria esta tristeza sobre tristeza? Que tristeza é que Paulo já tinha? Que tristeza é que Paulo já tinha? Será que a tristeza que Paulo tinha era de facto de estar preso? Se calhar para mim seria. Nós olhamos para a situação de Paulo. Paulo está preso. E Epafrodito quase morria para ir ter com ele. Se fosse comigo, qual seria a minha principal tristeza? Era o facto de eu estar preso. Mas o que é que nós já lemos que Paulo fazia já agora, logo a seguir no capítulo 3, ele diz para os crentes se alegrarem, não é? Mas ele mesmo diz em Filipenses 1:18: eu me regozijo e me regozijarei ainda. E ele está a dizer isto, estando preso, e havendo ainda por cima pessoas que estavam a pregar o Evangelho só para lhe causar afronta, só para lhe
causar incómodo. E ele alegrava-se. Portanto, esqueçam, a parte de ele estar triste por causa da sua prisão não era, de certeza. Lá está, porque Paulo percebia perfeitamente que a prioridade de Deus, e portanto a sua prioridade, não era o bem-estar físico. Seria então que ele estava triste por causa de Epafrodito estar doente? Creio que também não seria insensível. Olha, Epafrodito está aí a morrer, olha. Isto não é importante. Isto não é importante, o que interessa é a obra de Deus. Claro que não ia dizer isso. Claro, ele certamente terá colocado perante o Senhor esta situação. Provavelmente orou por ele. Senhor, sabes que ele é útil para a obra. Apiada-te dele. Creio que ele poderá ter pedido algo do género. Mas se calhar se ele fosse um crente fraco e que inútil, se calhar nem perdia muito tempo a orar pelo restabelecimento da sua saúde. Não sei, estou só a especular. Porque este homem era útil para a obra do Evangelho. Então Paulo poderá ter ficado, não ficou insensível certamente ao seu estado de saúde. Mas também não era isso o mais importante, creio eu. Claro que Paulo ficaria triste pelo facto de Epafrodito morrer e ser privado, privar os crentes de Filipos da sua presença e do seu ministério, da sua obra ali em Filipos. Certamente ficaria triste. Mas não creio que fosse isso. O mais importante para Paulo era que os crentes se entendessem, que os crentes estivessem unidos. Isso é que era o mais importante. E não estou a dizer isto só por dizer, estou a dizer isto porque ele, depois nem sequer a prisão, nem sequer aqueles crentes mal intencionados que estavam a pregar o Evangelho só para lhe causar afronta, nem isso lhe tirava a alegria. Ele diz, eu me regozijarei ainda. Ele diz no capítulo 2, versículo 2, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Ou seja, o seu gozo, a sua alegria era incompleta se os crentes não fossem unidos. Ou seja, ele tinha as prioridades corretas. Completamente ao contrário do que, se calhar, a generalidade dos crentes tem. E ele diz aos Tessalonicenses 3:8. Podemos ler o versículo 6, eu também já estou a terminar. E Paulo também muitas vezes nas suas cartas diz finalmente irmãos. Paulo também faz um bocado isto. Portanto, o irmão Carlos Oliveira, quando diz muitas vezes que vai terminar já a seguir, está apenas a ser paulino neste sentido. Ora bem, 1 aos Tessalonicenses 3:6. Vindo, porém, agora, Timóteo, de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós, por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Isto é que era importante. Paulo vivia, ou seja, valia a pena a sua vida, ou seja, sentia-se realizado se os crentes estivessem firmes no Senhor. Ora, a sua saúde, o seu bem-estar, mesmo o bem-estar dos outros crentes, o bem-estar físico, não era o mais importante. O mais importante era aquela igreja que estava com problemas e era isso que, de facto, o entristecia. Portanto, fiquemos a pensar um pouquinho, não só agora enquanto estamos aqui na igreja e dizer sim, é verdade. E depois, amanhã, as nossas prioridades já são outra vez as mesmas. E depois, no domingo, já as nossas prioridades... No sábado, à noite, as nossas prioridades já são outra vez o Senhor. Não. Que as nossas prioridades sejam, cada dia, o progresso do Evangelho. Era isto que movia Paulo. O progresso do Evangelho. Ele dizia, o que me aconteceu foi melhor. E para Epafrodito podia dizer, o que me aconteceu foi melhor porque assim isto resultou em maior união, isto fortaleceu a igreja em Filipos. Revejamos cada um de nós, a começar em mim, quais são as nossas prioridades, lembrando-nos que tudo, o nosso corpo, os nossos bens, vão ficar cá. Portanto, o que temos de fazer é usar o que temos para o progresso do Evangelho, porque assim seremos loucos aos olhos do mundo,
mas sábios aos olhos da palavra de Deus. Graças a Deus por estes pensamentos preciosos que nós ouvimos agora. Eu dou graças a Deus por o Senhor, na sua graça, nos ter dado o Daniel. Nos vai dando e a gente vai aproveitando. E eu estava a olhar para ele e estava a dar graças a Deus pelos dons que Deus lhe tem dado e por ele estar a aproveitar e a usar. E dou muitas graças a Deus por isso. E estava aqui a olhar para ele, estava a olhar para ti, estava a ver o Epafrodito. A sério, em muitos aspectos. Estava a ver o Epafrodito. Não. Estava a ver o Epafrodito, inclusivamente, porque, como vocês sabem, o Daniel foi desterrado de Estarreja, ou de Espinho, onde ele vive e tem a igreja em comunhão, está em comunhão na igreja em Estarreja, e foi desterrado por causa de ser professor, cá para baixo, para o sul, e está, como é que se chama o sítio onde estás? Em São Domingos de Rana, que fica no Concelho de Oeiras, se não estou em erro. Já é Cascais. Ainda é mais longe, pois é, ainda estás mais longe do que Oeiras. Portanto, ele está na zona de Cascais, imaginem, eu creio que de lá até aqui são para aí uns 40 e tal quilómetros, 40, anda à volta disso, mais coisa, menos coisa, deve andar perto dos 40, se não passa dos 40. E, para quem é desterrado, que já de si já é ser mutilado grandemente, até financeiramente, porque tem a casa dele lá em cima, tem a esposa lá em cima, tem o filho lá em cima, e vem cá para baixo desterrado, com as despesas inerentes a ser desterrado, com tudo o que vocês possam imaginar de ter sido desterrado, e ainda faz 40 km para vir aqui. É de facto pensar que aquilo que ele acabou de pregar é que é importante para ele, e não é a parte financeira que certamente que lhe sai do bolso, e não é pouco. Vamos orar por ele para que o Senhor o ajude. Irmão Carlos Alves, venha aqui orar, se faz favor, está bem? Venha aqui ao pé de mim para orar, e vamos orar também pelo Daniel para que o Senhor o ajude. E darmos graças a Deus, porque eu digo sinceramente, o Daniel, eu não sei o que é que o Senhor tem para o futuro, também não estou preocupado, mas o Daniel, até ao presente, tem sido um enviado do Senhor para a nossa bênção, e nós damos graças a Deus por isso. Não é, irmão Carlos Alves? É. Vamos orar. Amado Pai, nós estamos gratos, Senhor, porque Tu mais uma vez, Senhor, falaste aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor, através dos Teus servos, Senhor, e continua a ser com eles, a guardá-los, a protegê-los, Senhor, e dar-lhe a sabedoria que eles necessitam para expor a Tua palavra. Especialmente, Senhor, Te pedimos pelo Daniel, Senhor, que lá vem de tão longe, Senhor, para vir trabalhar para aqui, Senhor, e dá-nos de facto essa alegria de Ele estar presente connosco, Senhor, e para que possamos também aprender com Ele. Guarda também a sua família, Senhor, abençoa ricamente, Senhor, e que seja tudo feito para a Tua honra e para a Tua glória. Te pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo.